Rodrigo, meu celular. Meu celular. Ok? Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Estamos agora entrando na última parte da nossa programação vespertina do primeiro dia da nossa terceira escola de verão GTCOA UFC. Convidamos a todos os presentes a participarem dessa super oficina, recomendada inclusive na Europa, oficina de educação e saúde, regida presencialmente a todos pela professora, mestra, quase doutora, Renata Sorrá de Souza e Silva, a quem eu peço um salve de palmas. Renata, né, também IFCE, e você, tudo a ver, que será devidamente apresentada por outro do IFCE, nosso mediador e meu ex-diretor, né, da escola, professor Antônio Marcos Justino Matias, ele, doutorando em ensino pelo IFCE, né, mestre em educação, os mexam. Mestre em Educação pela FIC, especialista em mídias educacionais e gestão escolar, especialista em gestão escolar, bacharel em computação e licenciado em matemática. Fez os dois cursos que eu também fiz. Professor efetivo da Rede Estadual do Ceará, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Terceiro Redes Cognitivas de Aprendizagem, GTCOA UFC. Recebamos com uma salva de palmas nossa primeira oficina e nosso mediador, Marcos. Então, boa tarde a todos. É um prazer imenso, né, mediar essa oficina pela professora Renata Sorrá de Souza e Silva. A professora é graduada em Letras Português pela UES, mestrada em Linguística também pela UES, especialista em Neuropsicologia e Sexologia, formação em psicanálise clínica, possui uma segunda licenciatura em Pedagogia, é professora da Rede Estadual de Ensino do Estado do Ceará, atualmente é professora de Língua Portuguesa, Arte e Língua Inglesa no Centro Educacional de Jovens e Adultos, SEJA, e é membro do grupo GTCOA e também participa do grupo no PET. Então, convidamos a professora Renata Sorrá para iniciar a nossa oficina Educação e Saúde Mental, como a educação e saúde mental impacta no processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigada também ao meu ex-diretor. Nosso ex. Sim, um excelente diretor, né? Muito bom. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Essa oficina vai ser bem interativa. É muito importante que vocês participem com as falas, com os depoimentos e que essas falas estejam bem voltadas à nossa temática, que hoje vai ser bem específica. Nós vamos falar sobre o processo de ensino e aprendizagem linkado com a saúde mental. Será que a saúde mental impacta para o estudante aprender? Será que a saúde mental impacta para o professor entregar o seu melhor em sala de aula? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza, né? Então, como professora da Rede Estadual do Ceará, sou também na prefeitura, mas neste momento apenas do Estado. Então, como professora da Rede Estadual do Ceará, eu lembro que quando eu trabalhava dentro da SEDUC, o secretário de Educação interino é o professor Rogers, à época, que hoje está na academia da Secretaria Municipal de Fortaleza. E o professor Rogers disse, bom, nós vamos estudar competências socioemocionais nas escolas. Ok, mas eu quero que vocês estudem sobre o impacto da saúde mental para a aprendizagem. E aí, a partir de muitas formações, nós que éramos, à época, coordenadores do projeto diretor de turma dentro da SEDUC, nós percebemos o viés científico que comprova exatamente isso.
a saúde mental impacta muito para a aprendizagem se materializar ou não. Impacta também o servir do professor, se ele consegue entregar o seu melhor em sala de aula ou não, tá? Então vamos lá. Então o tema para hoje é como a saúde mental impacta no processo de ensino e aprendizagem. Vamos para o próximo slide? Bom, o objetivo da nossa oficina é analisar a influência da saúde mental de professores e alunos no processo educacional, explorando desafios, estratégias de manejo e recursos disponíveis. Então, em um dado momento, nós vamos falar sobre os estudantes e em outro momento nós vamos falar sobre professores, tá bom? Próximo slide, por favor. Então, ficou aqui inverso, mas antes da gente começar a nossa dinâmica de quebra-gelo, nós vamos fazer um contrato didático, tá? Então, o nosso pacto de convivência, eu vou dar uma sugestão e vocês falam se concordam ou não. O nosso pacto para hoje, a nossa oficina se concretizar de forma satisfatória, é que nós seremos breves nas nossas falas e que todos os nossos depoimentos, nossas experiências, sejam correspondentes à nossa temática, saúde mental, ok? Sim ou não? Sim. Combinado, né? Muito bom. Então, já que nós fizemos o nosso contrato didático, nós vamos fazer a nossa primeira dinâmica. O nome dessa dinâmica é 2 verdades e uma mentira. Vocês estão sentados perto de pessoas ao lado de vocês, né? Então, eu quero que você converse durante 5 minutos. O Marcos vai olhar o tempo para mim, tá? E aí você vai conversar com essa pessoa do seu lado, e aí você vai dizer 3 informações. 2 serão verdadeiras, uma será falsa. E a pessoa ao seu lado vai tentar dizer qual é a verdade e quais são as verdadeiras e qual é a falsa, tá? E vice-versa. E vocês terão 5 minutos e depois a gente retoma para cá. Então vamos lá. É sobre saúde mental. Eu tô aqui com a Gifone, amigo Gifone, todos os dias, às 7 horas da manhã, eu estou animadíssima no SEJA. Verdade ou mentira, Gifone? Então, vocês vão dizer 3 declarações. E depois vocês vão conversar e aí a pessoa vai dizer o que é verdade, o que é mentira e ver se você conseguiu acertar, tá? 5 minutos. Eu vou ficar contigo. Bora, Rogério, quem é seu par? Eu tô sem par. Rogério tá sem pau. Rogério, vem pra cá. Quem é o par do Roberto? Pronto, tá aqui um, sem falei. Pode ser 3, pode ser 3. Pode ser Tem meia verdade e meia mentira? Não, uma verdade, 2 verdades e uma mentira. Nada de meio. a mentira. Existe 2 verdades. Eu já acertei uma. Duas verdades, né? Não, 2 mentiras que tu disse. Tu disse 2 mentiras e eu acertei. Aí eu disse que era 2. Ela tem que dizer 2 mentiras, não? 2 verdades, uma mentira. A lista foi mentira? Ela falou que foi 2 mentiras. Agora, Mas tem que ser saúde mental. não, tu vai dizer uma coisa e eu vou dizer se é verdade ou não. Mas aí a gente já Aí pronto, já pode falar o que é verdade. Depois é pelo grupão. vem aqui. Eu acho que essa idade, as coisas não passam. Ai, não.
minutos e o tempo? 2 minutos? Tá. Quando eu acordo, eu sou muito preguiçosa. Só depois quando eu tenho coragem para levantar. É mentira. No instante eu me levanto. E ela aí, vocês três estão juntinhos? Tá, ok? Tá bom. Quem vai ser o par do professor Emanuel? Quem é o par do professor Emanuel, que acabou de chegar? Eu não gosto de ler nada. É mentira. Pronto? Acho que todos já terminaram, né? Gente, quem de vocês conseguiu acertar as declarações que o outro falou? 2 verdades e uma mentira. Foi? Você conseguiu, Cleide? O Marcos? Muito bom. O que foi que ele falou, Cleide? Gente, vamos ouvir a Cleide. A mentira. Calma, ninguém nem terminou. Ah, não. Não. Então vamos terminar, né? Vamos esperar aqui, certo? Ei, Marcos, por favor. Vamos pra cá. Gente, vocês vão receber uma folhinha e uma canetinha. Por favor, devolva a canetinha que é da escola Darcy Ribeiro, do nosso querido Marcos, porque senão ele vai mandar eu pagar a canetinha que é dos alunos, é empréstimo, tá? Então, é só temporariamente que nós vamos utilizar o material dos meninos. É verdade. Fui ameaçada. Se faltar um, eu tenho que pagar. Que é dos meninos. Tá contando suas verdades, sua mentira. Tudo bem. E como eu sei tudo isso, você tem Ele tá salvo tudo, né? A menina eu vou Pronto, Ângela? Ainda nada. Ainda nada. Daqui a pouco vocês vão escrever, mas por enquanto não. Terminou o tempo. Pronto. Então vamos retomar aqui com a Cleide. Cleide, se conseguiu acertar as declarações do Marcos? O que foi que ele falou que era verdade? A única verdade que ele falou é que ele aprendeu tudo só talvez com o professor Roberto. E as mentiras, tudo isso é mentiroso. Disse que veio pra cá, de manhã não veio pra cá porque preferiu ir pra academia. Malhar, pensa. E a outra mentira, vale uma
Muito bom. Marcos e a Cleide, você conseguiu acertar as declarações da Cleide? O que era verdade e o que era mentira? A gente já tem que dizer. É? Paulo, disse que veio forçado para cá. E aí a outra aprendeu bastante. E amanhã não viria, mas virá só futuro. E é verdade ou é mentira? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês sobre as declarações que o Marcos falou para a Cleide. Qual das declarações do Marcos para a Cleide está ou estão relacionada ou relacionadas à saúde mental? Ele disse, faltei pela manhã porque fui à academia. Ele disse, eu aprendi muito na palestra sobre etnociências. E ele disse, eu estava muito nervoso quando estava fazendo a mediação. Qual das declarações estão vinculadas à saúde mental? A terceira, né? Estar nervoso. Por quê, gente? Por que está vinculado à saúde mental? Não, mas foi para a academia também para tratar isso. A primeira A mentira? Porque ele tem que estar tranquilo para poder passar o conteúdo, né? Pronto, porque a questão de estar nervoso é sair do seu eixo, é sair do seu equilíbrio. Quando se está nervoso, vários movimentos vão acontecer no seu corpo físico. Você vai ter um pouco de ansiedade, você pode ter sudorese, você pode ter voz trêmula, seus nervos, né? Então, afetou aí o seu emocional. Então, se estamos falando de emocional, estamos falando de saúde mental. Aprender etnociências, eu aprendi muito, está mais para o lado cognitivo. Porém, quando nós não estamos bem com a saúde mental, cientificamente, nós não conseguimos render como esperado, né? E nem o professor consegue ensinar como planejar. E na minha fala para ele, eu disse que eu destacar a força. Tem a ver com a saúde mental também, porque se eu for fazer uma coisa à força, eu não faço direito. Uhum. Eu tenho que estar pronta para fazer, né? Uhum. E outra fala minha que também teve relação com a saúde mental, foi que eu disse para ele que foi tudo ótimo. A única coisa que não foi legal, que mexeu comigo, que eu fiquei triste, foi o sumiço do celular, que também afetou. Vi a minha amiga chorando, né? Isso aí me comoveu. Então, também tem relação com a saúde mental. Isso, empatia, né? Estar no lugar do outro, sentir a dor do outro, está relacionado ao nosso corpo emocional. Ok. E por que eu liguei a academia, a questão mental? Porque eu vou para a academia para melhorar a cabeça. Gente, quem vai à academia não precisa de antidepressivo. Por quê? Porque quando nós fazemos atividades físicas, nós estamos dando comando ao cérebro para liberar os hormônios da felicidade. Ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina. As pessoas vão ao psiquiatra pedir o comprimidinho para dar esse comando ao cérebro, porque ela está deprimindo. Quando a gente faz atividade física regularmente, nosso corpo produz naturalmente. Então, sim, atividade física está muito relacionada à saúde mental, tá? Muito bem. Então, resumindo, a nossa conversa toda estava relacionada ao tempo. Ok, muito bem. Mais alguém? O Assis, quer falar? Pronto. Com certeza, não é à toa que os alunos amam o professor de educação física. Por quê? Né? Por quê? Porque eles ficam em movimento, está em movimento, produz muita alegria, agrega pessoas, né? Trocam ideias, brigam, mas faz parte do processo, libera a questão da competitividade, que até certo ponto é muito saudável, é um estímulo para a pessoa entregar o seu melhor. Então, o professor de educação física é essencial
na vida dos nossos estudantes. É essencial, eles amam a aula de educação física, né? Poderia haver aula de educação física todos os dias, né? Que eles amariam. Muito bom. Vocês dois, o que vocês falaram que era verdade, que era mentira? Vinculado à saúde mental. Fala, Moacir. Não está nervosa para... Uma entrevista. É mentira ou é verdade? Isso daí até eu sei. Eu tenho certeza que é mentira. O que mais, Moacir, que a Fran falou? Na aprendizagem, está estourando. Matemática, língua portuguesa, lá no céu é o limite. Nas avaliações externas, é verdade? Ô, glória! Que mais? E o Moacir, Fran? É verdade? Não? Não é verdade. Mas está no começo, né? Ainda dá tempo, né? Assim, fazer o planner. Muito bom. O que mais? Muito bom, faz parte, né? A mentira! Ô, Bíssimo, parabéns, assim. Que bom, gente, é uma alegria ter boas notícias. Nosso emocional fica pulando, né? A gente fica, não tem nada que nos dê mais alegria do que uma aprovação. Ai, meu Deus. A gente chora, 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 mas é de muita felicidade e agradecimento. É incrível. É algo assim inominável que a gente sente na aprovação. Nós ficamos muito bem emocionalmente quando passamos por uma aprovação. É isso aí. Bom, gente, vamos pra frente, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, eu queria só que antes, próximo slide, mas não esse agora, porque eu troquei esse. Gente, por isso vocês receberam uma folhinha e uma canetinha da Escola do Marcos, que a gente vai devolver, pelo amor de Deus, senão vou ter que pagar, tá? Então, eu quero que vocês pensem enquanto docentes, enquanto professores, atuantes. Primeiro vocês vão pensar e depois vocês vão escrever de forma bem sintética, tá? Essa pergunta, ela é chave para a nossa oficina. Quais os entraves que podem impedir um estudante de estar pronto para o processo de aprendizagem? Liste aí na sua folha branca três elementos, 3 fatores que na sua prática, onde você atua, constituem entraves para que esse aluno, esse estudante esteja aberto para o processo de aprender. Isso aí está indo para a Renata, lidar com o estresse e ansiedade do aluno ou do professor? Neste momento é o estudante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o professor. Quando estiverem prontos, avisem. Três fatores.
Quem gostaria de dizer, na sua opinião, onde atua, quais os entraves que atrapalham o estudante para o aprendizado? Eu não atuo na educação básica, né? Mas assim, quando eu fiz psicopedagogia, eu atuei lá no hospital universitário, né? Clínica. Mas isso é uma coisa bem recorrente, eu vejo no discurso dos professores, né? Nas pesquisas. A primeira coisa é a fome. A fome. Né? Que ele vem, na maioria das vezes, no aluno de escola pública, dependendo da área, né? Que muitas vezes a alimentação que ele tem no dia na escola. Acho que conflitos familiares também pode gerar. Conflitos familiares. Familiares. E eu vou trazer algo assim também dele, porque, por exemplo, às vezes o aluno não tem o seu material né, escolar, digamos, né? Às vezes ele tem um lápis de cor, alguma coisa assim que torna diferente assim, entre os outros que tem. Ok. Professor Emanuel. Não atuo no ensino básico, mas vou falar dos meus alunos. Sim. Basicamente são alunos de odontologia, enfermagem e medicina. Hoje em dia, a grande maioria dos alunos que vão para a aula de psiquiatria do hospital são alunos de medicina. Estão com vontade, questão nacional generalizada, muitos têm PVA, desenvolvem algumas coisas lá, certo? E assim, pelo que eles sempre me expressam, é a questão da relação professor-aluno. Ainda é um obstáculo. A gente não sabe como falar a língua do aluno e como ter empatia para estar no lugar dele, ali embaixo, na cabeça. Entendi. A primeira coisa é essa. A segunda é a sensibilidade ou insensibilidade do docente barra estrutura. Às vezes não é o docente. A estrutura que barra, a burocracia ela barra que haja uma sensibilidade aos problemas ali, às vezes de casa, às vezes, entendeu? É tanta matéria para se dar e a gente não tem um tempo para cuidar da saúde, nem tem uma conversa. E terceira, a adequação do ensino à realidade cotidiana do aluno. Porque lá em frente sempre faz aquela ideia cartesiana de aula, tradicional, e não veio para o aluno, às vezes, tem outras formas de adquirir esse conhecimento ao longo do tipo, e aí se perde. Margarida. Obrigada, professor Emanuel. Agora eu estou fora de sala de aula, né, mas eu sempre fazia com que as crianças tivessem pouco interesse, né? E até através dos nossos estudos aqui, eu percebi que a falta, eu coloquei aqui como a falta de subsensores, né? A falta da ancoragem do conhecimento anterior, né? Para que o aluno adquirir esse novo conhecimento, se ele não tiver algo, né, aprendido algo, que ele possa fazer essa ligação, aquele conhecimento, naquele momento, ele não vai ter interesse. Ele não sabe do que é que eu estou falando. Então, essa falta desse conhecimento adquirido anteriormente impede que ele tenha estímulo para aprender esse conhecimento agora, né? A falta de acompanhamento familiar, quando a família não se interessa pela educação, não coloca para o aluno essa importância, né? Então o aluno também não se sente estimulado nem motivado. E eu coloquei também métodos didáticos que não estimulam a criatividade. Quando o professor ele fica muito ligado no tradicional, né? O aluno ele se fecha um pouco. Ele tem que trazer novas metodologias, novos métodos para que a criança se sinta motivada. Obrigada, Margarida. Elônia. Seria a questão da violência, tirando lá pela escola, o bairro onde os alunos moram, esse alto índice de morte, de violência mesmo, a questão dos paredões que são a noite toda, eu não sei como é que eles conseguem ir para a escola de manhã. Sim. A questão do abandono familiar. Abandono. São crianças que dormem na rua. E
Gente, esses fatores que vocês mencionaram, a fome, a família disfuncional, fala, meu amor. Também tem a questão do trabalho, né? Os alunos do ensino fundamental 2 e do ensino médio, pelo menos as minhas vivências, né? Os meninos trabalhavam como entregador à noite. E quando chegava na primeira aula de matemática pela manhã, o professor dormia. Por quê? Porque tinha que trabalhar porque ou a mãe não ligava ou não tinha oportunidade de trabalho, era apenas criado só pela mãe ou só pelo pai. Então ele tinha que contribuir de alguma forma com a renda familiar. Né? E também, como a Angela colocou, a nossa colega colocou, a má alimentação. Né? Ou até mesmo a falta de alimentação. Certa vez a minha aluna ela tirou um 0 na prova de matemática e eu fui contar para ela porque os índices dela estavam caindo, porque ela simplesmente estava passando fome. Né? E muitas vezes isso passa despercebido na nossa atuação em docentes. Né? Acho que é isso. Gente, esses. Pronto, professora. Eu trabalho com ensino médio, né? Os depoimentos aqui acho que são mais do ensino fundamental. No ensino médio, o que eu observo assim é a falta de perspectiva do futuro. E a questão de conflitos familiares, é a fase da adolescência, a fase dos questionamentos. Então, eles estão muito nesse, tanto familiar quanto interno, né? E não perceber sentido no que é ensinado. Pronto. Só queria dizer só, porque todo mundo falou das outras modalidades, né? Eu queria falar do ensino superior. Tá bom. Que assim, eu considero burnout um problema feliz. Burnout, síndrome de burnout. Ah, sim. Cansaço, né? Esgotamento. Esgotamento mental. Esgotamento. E também a questão da ansiedade. O pessoal da... Eu tenho um problema com ansiedade, eu vejo muito isso também com as pessoas no ensino superior, né? E também os problemas familiares, porque a gente está no ensino superior e os problemas familiares. Isso. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Quer falar, professor? Pode falar. E ali para eles, não estava para aprender. Pronto. Gente, esses fatores, muitos fatores que vocês mencionaram em todos os segmentos, né? Fundamental, anos iniciais, fundamental finais, ensino médio, ensino superior. Esses fatores, eles causam também para o professor estresse e ansiedade. Sim ou não? Muito sim. Pronto. Porque se você está ensinando algo para um aluno que ele não tem perspectiva de futuro, ele quer aprender, não quer prestar atenção. Se você está ensinando para um aluno que está com fome, biologicamente ele não vai aprender. Uma pessoa com a barriga vazia não tem concentração, isso é científico. Então, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento com o professor, que o professor Emanuel citou no ensino superior, ela também não aprende, é como se houvesse um bloqueio mental. O afeto, isso também é científico, é fundamental para gerar aprendizagem. Então, esses fatores que vocês pontuaram são fatores que acontecem, são muito reais e que desestabilizam o professor. Geram no professor o estresse e a ansiedade também, porque ele está ali tentando fazer a parte dele, mas ele não consegue. Aí uma pergunta. Aí vem a cobrança, né? Em cima do professor, porque o aluno não aprende o que o professor está fazendo. Aí o estresse é bem maior por conta dessa cobrança. Também. Né? Você se cobra
Uhum. Aí a pergunta de $1 milhão. Como lidar? Como o professor vai lidar com todas essas questões? Porque não se preocupa com o professor, só com o aluno. É só cognitivamente. Só cognitivamente fazer. Uhum. Com o professor não quer saber não. Pronto. Então, a gente percebe que tudo que afeta o nosso aluno vai respingar para nós enquanto professores, porque a gente não consegue fazer a nossa parte se não houver ali um labor conjunto, não é verdade? Então, como os nossos alunos estão físico, mental e emocionalmente, vai afetar totalmente ao que estamos ensinando lá na frente. Aí a grande questão é como a gente precisa lidar com isso. Será que a gente é mais fácil fingir que não está vendo? Meu filho, fica ali lá no cantinho, tá? Você quer um papelzinho, uma canetinha para desenhar lá? Será que esse é o método mais fácil? Mas será que é o método mais proveitoso para ele, para mim, para nós? Então a gente precisa refletir sobre isso. E claro que nós não vamos salvar o mundo, óbvio. Porém, a gente nós enquanto professores, nós nos preocupamos verdadeiramente sobre como nossos alunos estão, né? Sim ou não? Sim, nós nos preocupamos. Então a gente não pode fazer de conta que aquilo não existe. E aí hoje a gente vai refletir sobre o que fazer. Vamos para um estudo de caso, gente? Para frente, por favor. A gente vai para o estudo de caso, depois eu volto, tá? Olha só esse estudo de caso, tá? Uma criança de 13 anos, estudante da Escola Municipal Maria José Costa dos Santos, está repetindo pela 4ª vez a 3ª série anos iniciais. Isso ocorre porque a família decide retirá-la antes do final do ano letivo devido às constantes solicitações por parte da coordenação escolar para conversarem sobre a situação da estudante. Trata-se de uma garota alta, muito magra, já mocinha, que sempre senta na última carteira. A garota, chamada Renata, não conversa com ninguém, fala muito pouco e fica alterada com o barulho dos colegas. Renata não vai para a fila do lanche e também não leva comida para a escola. As 2 únicas vezes que a mãe compareceu à escola, reclamou muito da filha, chamando-a de burra e dizendo que ela não seria nada na vida. Renata não participa das aulas, não tem colegas, não conversa com as professoras, não lancha na escola e não faz as tarefas. As últimas professoras que Renata teve a deixavam no cantinho, desenhando ou pintando. Isso é muito fictício ou tem uma verossimilhança com a nossa realidade? Tem, né? Uhum. O que a gente pode perceber por esse estudo de caso sobre a estudante chamada Renata? O que dá para perceber? A relação dos pais, né, que não é saudável, né? Uma relação conflitante. Aí isso desmerecia, por exemplo, a questão de ela não estar envolvida nesse processo educativo, né? A mãe chamar ela de burra seria já uma coisa errada, né? Uhum. Porque essa questão de desacreditar nesse processo de aprendizado, você não tem nenhum amparo, né? Um amparo que é a família, né? Que é você, o amparo. Não tem, inclusive na escola, né? E aí também existem outros agravantes, né?
Então, essa menina aí, ela é magra, né? Aí pode ser que ela não fique na fila da merenda por bullying. Quem sabe? Então aí, às vezes, isso pode ser desencadeado, né? Então ela evita. Né? E aí também, outra postura errada é a do professor de colocar ela a par das atividades em conjunto. Isolar ela, né? Para fazer uma atividade aquém do que os outros estão fazendo, né? Mas espera aí, é controvérsias. Espera aí, às vezes não é o professor que bota não, viu? No caso, não, mas no caso. Mas aí não está dizendo isso não. No cantinho das Ela falou da escola, mas a escola não é só o professor, a escola é a gestão. Aqui, as últimas professoras fazem isso. Professor deixou? Cadê ele? As últimas professoras que Renata teve a deixavam no cantinho, desenhando ou pintando. Mas às vezes por causa da gestão. Gente. Aconteceu isso lá na escola onde eu trabalho, porque eu briguei com a diretora, porque ela queria deixar a menina lá atrás. Eu disse, não, ela vai ficar aqui na frente. Não, ela vai ficar lá atrás, ela vai ficar aqui na frente, ela vai ficar aqui. A professora dela sou eu. Aí fizeram isso com uma menina autista à tarde. Aí a pobrezinha ficou desenhando lá atrás, igual essa pra mim mesmo. Não foi por causa da gestão. Esse caso aí, Gente, olha. Gente, olha, enquanto professores, nós podemos perceber muitas coisas pelas as posturas que nossos alunos têm em sala, né? Então, por exemplo, uma criança que está repetindo muitas vezes a mesma série, não é nem a questão do sistema, porque existe toda uma política, né, que isso é para outro momento, sobre não reprovar. Mas a família tira e bota lá novamente. Então, primeiro ponto, ela tem já 13 anos, está na terceira série. Normalmente, a criança de terceira série tem qual idade? 8, 9. Então, isso gera uma questão relacional ou não? Isso afeta o emocional de uma criança? Muito. Ela não tem algo fundamental para a nossa saúde mental, que é o sentimento de pertencimento. É como se ela chegasse e dissesse, esse lugar não é meu. Ela olha, e além disso, ela é muito alta, ela olha e diz, esse lugar não é para mim. E aí, ela fica bloqueada, né? Essa sensação de pertencimento é fundamental para a gente alcançar a plenitude, para a gente estar bem, a gente estar feliz no ambiente. Aqui a gente não percebe que Renata tenha. Tem mais. Renata se incomoda muito com o barulho. Provavelmente ela não tem laudo, porque a mãe diz que ela é muito burra e não vai ser nada na vida. Então, provavelmente ela não tem diagnóstico. Mas a gente fica percebendo que por ela se incomodar com muito barulho, isso pode ser o quê, gente? Que foge da normalidade, né? Do padrão, porque crianças naturalmente se dão bem no barulho. Uma criança que recua, ela não está bem. Isso, muito bem. Outra coisa, comida. Renata não come, não vai para a fila do lanche, não leva o lanche e é muito magra. Isso denuncia alguma coisa para o professor? Pode ter um distúrbio alimentar. Um distúrbio alimentar afeta o emocional de uma pessoa? 100%. A anorexia e bulimia está totalmente vinculada ao emocional. Total, né? Ok, muito bem. A questão de ela não interagir
interagir tem a ver com o emocional? Totalmente, porque nós somos seres relacionais. Nós precisamos interagir com o outro, não é? Renata não interage com ninguém. Muito bem. Conflitos familiares. A mãe a chama de burra, diz que ela não será nada na vida. Se a mãe diz isso na escola, nós começamos a conjecturar como seria em casa. Muito. Então, será que Renata é uma garotinha muito feliz? Não, provavelmente não. E aí, o que o professor faz quando tem várias Renatinhas dessas na sua sala de aula? Porque nós não temos só um, né? A gente vem com o coletivo, são vários. E de diferentes perfis. Né? Exatamente. Então, é essa aqui a nossa realidade. E isso está abalando o emocional do estudante, mas respinga no professor? Muito, muito mesmo. Por quê? Porque o professor fica de mãos atadas muitas vezes. Isso também causa o que ao professor? Estresse, ansiedade, preocupação, né? Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, o que fazer numa situação dessa? Professores que são do grupo de pesquisa, que ficam estudando sobre metodologias, sobre currículo, sobre afetividade, sobre inclusão. O que a gente faz, gente, numa situação dessa? Ô, Renata, eu queria só trazer lá para cima, né, porque eu fiquei na dúvida ali, ó, quando diz assim. Está repetindo pela 4ª vez a 3ª série, aos anos iniciais. Isso ocorre porque a família decide retirá-la antes do final do ano letivo, devido às constantes solicitações por parte da coordenação, quer dizer, a coordenação chama os pais, né, para conversarem sobre a situação da estudante, né? Então, o que acontece? Você percebe que isso daí tem muito a ver em qualquer condição social. Né? Você pode ser uma pessoa que tem a formação, que tem esclarecimento, ou então que não tem, passa por um processo de negação, está vivendo um luto, sabe que aquela criança, né, ela é diferente talvez até dos outros irmãos, dos filhos, se ela tiver, certo? Então, para mim, é melhor negar, né, e sair de perto daquele que está me mostrando que há um problema. Não é nenhum problema, há uma condição que vai precisar, né, de uma mediação pedagógica, né, mais específica, que tem que haver exatamente esse trabalho da questão da saúde, ter uma proposta pedagógica adaptada para essa criança. Né? A coordenação, ele se tem esse perfil de conversar com os pais, de dizer, olha, saber como é a trajetória dessa criança, como foi que chegou, se é laudado ou não, quais são os outros aparatos de suporte que aquela criança tem, se os pais a levam ou não, né? Verificar, e a escola, o que ela tem, né? O que o governo traz de política pública, de assistência e não de assistencialismo, né, para essa criança dentro da escola. E isso envolve gestão, o professor, porque o professor na sala de aula é 1 para 30 crianças, e como você muito bem falou, se não tiver nenhuma criança com nenhuma deficiência ou neurodiversa, etc., né, já são cabecinhas, né, pensantes de diferentes situações sociais, de relacionamento familiar, que vai interferir exatamente nessa questão. Então, se você imagina uma criança dessa, já tem essa aparência que não está dentro do padrão, fisicamente falando, né, digamos assim, vai ter bullying, como foi falar, aí escuta de quem? De quem está aqui a mãe e o pai, onde, o que é o pai e a mãe? O que é um pai e uma mãe? Ele é a referência de proteção, de cuidado. Sim, segurança, proteção e cuidado. Tá? De cuidado, tá? Eu ouvi uma vez, eu achei muito legal, foi em 2008,
eu estava ouvindo rádio, porque eu tinha perdido a minha mãe faleceu, né? Fez ficar 10 anos, mas bem interessante. E eu, quando ela faleceu, eu já adulta, casada, mas nós tínhamos uma proximidade muito grande, certo? Nós somos muito unidos, somos 6 irmãos, fomos criadas, uma mãe e um pai que não tinha nem o primeiro grau completo, mas olha a diferença, né? E eu chorei à noite, eu passei a noite, eu não sabia que eu estava tendo esse diálogo comigo mesmo, oralmente, verbalmente. Meu marido foi que me falou de manhã, né? Dizendo assim, benção, mãe, desse jeito, né, que a gente fala, que nós tínhamos esse hábito de tomar a benção. E eu mesma respondi o que ela falava. Interessante isso, né? E aí eu acordei rouca. Aí meu marido falou isso. Aí quando foi no dia seguinte, eu liguei o rádio no programa e estava uma psicóloga falando exatamente dessa questão da relação mãe e pai. Que quando você tem um pai e uma mãe que é presente, né, que vocês já conheceram, já foi mostrado aqui em algumas palestras, de um professor, né, tá na internet, que falou mal do comportamento, né, da criança, dizendo que ela era burra, como está dizendo aí, e ele escreveu um bilhete para a mãe. Lembra dessa historinha que está aí? Já vi vários exemplos trazendo essa história. Olha, mostra isso aqui, a criança não sabia ainda ler. Quando a mãe pegou o papel e que viu que o bilhete da professora dizendo que ela era burra, que ela não aprendia nada, que não sei o que, não sei o que, sabe o que foi que a mãe falou pro filho? Mãe, o que está escrito aí? Aí ela disse, meu filho, aqui está dizendo que você é muito inteligente. Que você, olha só a questão do ressignificar uma situação, um problema que está dentro da escola, mas a mãe corrobora com o problema que está lá. Como a colega disse aqui, a gestão também, e vai recair em quem? Porque ali o professor... Renata não participa das aulas, não tem colegas, não conversa com as professoras. Não conversa com as professoras. Ali quem não conversa com as professoras, quem é? A coordenação? Renata é aluna, não conversa com as professoras, não conversa com as professoras, né? E aí também não fala se as professoras conversam com ela, se conversa com a gestão, se há isso daí, até porque, eu não sei se ainda é, mas porque eu estou distante dessa realidade, né? Mas assim, falava que a escola tem que fazer um trabalho em parceria com a família. Com certeza, né? Fundamental. Eu não sei se ainda está nos anais das diretrizes curriculares para a educação básica, mas antes tinha isso. Mas cadê a família? Gente, diante de uma situação que é hipotética, mas tem uma verossimilhança gigantesca com a nossa realidade, eu pergunto para vocês, quais seriam 3 entraves diante desses estudantes que temos em sala de aula para a qualidade do ensino? De que forma vai repercutir ter alunos como esses na nossa sala, que isso é muito real, de que forma isso impacta na qualidade do nosso ensino? Quando nós temos 5 Renatas dessa na sala de aula, numa sala de 30 alunos, de 35, de 40 alunos. Uma das coisas que a gente percebe aí é que a coisa se prorroga e ninguém resolve a situação. A família tira a criança e no ano seguinte a criança retorna. Sim. Nós temos essa situação nas escolas. Quem trabalha com a educação básica, quinto, quarto, vivencia muito isso aí. Só não vivenciamos mais porque existe uma coisa lá por dentro que a criança é aprovada. Porque eu mesma tenho alunas que somem e no ano seguinte ela está aprovada. Mas aí o professor recebe a criança não tem as habilidades que ela precisa para encarar a série seguinte. E de que forma isso impacta na qualidade do seu servir na sala de aula, do seu ensino? Aí o ensino, o professor tem toda uma dinâmica, tem um planejamento, um projeto, e ele precisa se adequar a várias realidades da sala de aula, porque ele tem várias Renatas, e na maioria
maioria das vezes o professor não tem condição e nem preparo para trabalhar com uma sala desse modelo, com outras precariedades que tem na sala. E aí começa a aparecer os problemas também para o professor, porque o professor ele não fica inerte a ver uma situação dessa. Muitas ele vezes, sente. Ele sente. Quando às vezes, como a Elaine, só em ver que a criança ficou no canto da sala, num caso hipotético, ela se incomodou. E a gente se incomoda muitas vezes na sala de aula, porque muitas vezes nós temos alunos no canto da sala, não colocado por nós, mas porque a sala precisa do nosso apoio e nós temos muitas situações para dar conta. Eu, como professora do 5º ano, eu tenho que dar conta também do espaço de uma sala com uma situação dessa. E sem apoio, né? Professor Emanuel, de que forma no ensino superior impacta seu ato de ensinar quando você tem estudantes que se sentem atacados, que acham que o professor não é sensível diante das necessidades naquela circunstância? De que forma isso afeta o seu ato de ensinar? Numa turma que tem aluno com TAG, que tem aluno que tem burnout, de que forma isso lhe afeta? Afeta o seu ensino em sala de aula? Já tive aluno AVC na sala de aula, já tive aluno desistindo, mas assim, no momento, lá no curso do semestre, a gente vai conversar com o eu não consigo assim, eu não me abalo comigo, com essas coisas, porque eu não posso me abalar. Se eu me abalar, o aluno não tem como ser cuidado, né? Mas eu vou conversar com ele, né? E vou planejar no próximo semestre uma aula um pouco mais dialogada com a aula. Eu sempre falo, reflito muito, certo? Mas eu nunca me avalio assim na aula, não. Eu estou pensando aqui, certo? Nunca me avalio. Certo. Pode falar, professora. Eu sou professora da educação básica. Eu percebo o seguinte, estudo de caso que envolve um contexto amplo. E a gente, como professor, seja da educação básica, no ensino superior, a gente se depara com situações que envolvem a nossa própria subjetividade. A gente, como professor, como professora, como que a gente se coloca nesse contexto? Então, eu acho que é importante a gente começar uma tentativa de resposta àquela pergunta inicial que você colocou, professor. O que fazer diante dessa realidade? Eu vejo da seguinte maneira, diante da minha experiência, diante do que eu passei, é que as nossas questões subjetivas, elas não nos isentam de uma responsabilidade intransferível de buscar um aspecto colaborativo para isso. Porque dentro da escola, o que é uma escola? Bem, é um contexto que deve ter caráter colaborativo. E em outras situações, esse caráter colaborativo, ele é muito mais demandado do que outros. Porque depende também da perspectiva das diretrizes, naquele próprio contexto escolar. Então, eu vou responder aqui diante dessa pergunta, que é profunda, Sim. e
Entende? Entendo. Aí, para finalizar, eu digo assim, eu acho que diante de um contexto como esse, antes de mais nada, cada um professor, tá, não deixar, agora eu vou trazer, parafraseando, um problema que a gente está enfrentando muito, que é o apagão de professores. Não vamos apagar as nossas subjetividades. Sim. Para dar conta de um contexto que, dentro da perspectiva dessa daí, para ser resolvida, é colaborativo. É um envolvimento de muitos. Conjunto, esse é o ponto alto dessa oficina. Eu finalizo dizendo, a gente precisa se reconhecer dentro das nossas subjetividades, para a gente também não adoecer. Exatamente, você falou tudo. Esse, gente, é o ponto-chave para hoje. Nós não somos super-heróis. Nós não vamos dar conta disso sozinhos. Então, nós precisamos reconhecer que necessitamos de ajuda. E nós precisamos pedir ajuda. Estou complementando aqui a fala da Tânia, e também o que você acabou de falar, a gente realmente precisa de ajuda. Nesse caso aí, já é a quarta vez que essa criança repete. Não está faltando, será que uma formação continuada, professor, voltado para esse viés, porque assim, a gente tem a formação voltada para o livro didático. Quando na sala de aula, a nossa realidade é essa daí. Então não está tendo esse ponto. Não converge, né? A formação continuada, trabalhar sobre esses diferentes contextos, vai ajudar bastante. Eu acho que isso daí é uma coisa que poderia mudar, né? Nossa educação. Samara. Só assim, né? Eu venho levantando a bandeira, justamente isso, assim. Primeiro, eu reconhecer a minha limitação enquanto profissional de educação. Sim. Então, se essa criança tem fatores sociais, emocionais, econômicos, a menina chega assim, tia, meu dente está doendo. Aí eu peço pra ver, deixa eu ver, meu amor, o dentinho dela é cheio de cárie. Sou eu que vou dar conta. Então, assim, eu acho que a gente precisa levantar a bandeira desse estudante ser visto enquanto um ser social, histórico, cultural, holístico, e ele ter o amparo de toda a sociedade. Sim. Então, os fatores que eu botei, familiar, ensinagem de saúde. Uma criança que não enxerga, o menino fica aqui se espremendo, ele não se concentra. Uma criança que tem uma perda auditiva, o que ele vai entender? Entende? Então, assim, aí tudo só vai para a educação, professor, gestão, e não é, gente. Não é, a gente está para além dos muros da escola. A bandeira e dizer assim, cadê o serviço social, cadê o posto, cadê a saúde para esse menino, cadê a nutrição? Por isso que eu falei aqui que o professor, além de ser professor, ele é psicólogo, ele é mas a gente precisa sair desse lugar de assumir todos esses lugares que não são nossos. Nós precisamos pedir ajuda. Então, o próximo slide. Como a escola poderia identificar e apoiar essa aluna? Identificamos. Porque nós temos o olhar clínico. No primeiro dia de aula, nós sabemos quem tem traços de autismo, quem é indisciplinado, quem é muito tímido. No primeiro dia, nós somos assim uns catalisadores. A gente já faz um perfil da nossa sala. E aí, quando a gente identifica de que forma nós vamos apoiar o nosso aluno. Então, eis algumas ideias para a gente refletir e levar para a nossa prática docente. Próximo slide. Olha só. Como podemos criar uma cultura de cuidado e empatia na escola? Não é só o professor com o seu estudante, é professor com seus pares, que ou classe competitiva e desunida é professor. Então, é professor com seus pares, professor e sua gestão, né? Principalmente quando a gestão muitas vezes não é do diálogo, como podemos quebrar essa barreira, aluno
estudante com estudante, estudante com professor, estudante com gestão, gestão com merendeira, professor. Como pode haver essa cultura na comunidade escolar? Essa cultura de respeito e empatia pelo outro. Qual o papel da escuta ativa na promoção da saúde mental? Gente, a escuta ativa e amorosa não é terapia, mas é extremamente terapêutico. Um adolescente, ele muitas vezes só precisa ser ouvido, porque ele não é visto muitas vezes. Então, a escuta ativa, a escuta empática, a escuta amorosa, ela é muito curativa. Muito curativa. Não é só com os jovens não, viu? Nós também precisamos muitas vezes só ser ouvidos. A gente quer falar. Isso é muito saudável para o nosso emocional, viu? Nós não temos, nosso corpo emocional não foi construído para comportar emoções pesadas, emoções negativas como a mágoa, a raiva, o rancor, o ressentimento. Nós sintomatizamos com doença física, é uma questão de tempo. Você vai acumulando, daqui a pouco vai aparecer uma doença física, pressão alta, câncer, alergias, etc. e tal. Então, a escuta ativa e amorosa, cheia de empatia, é muito saudável. Eu parei a aula de matemática, porque eu percebi que minha turma estava totalmente assim, no mundo da lua, da imaginação. E aí eu fiz uma oficina com eles sobre a oficina dos sonhos, né? Uhum. E aí, pós a oficina dos sonhos, comecei a escutar eles relatos que eles sonhavam, que eles almejavam para a vida, que eles não almejavam. E aí, um aluno chegou e disse: professor, o senhor salvou a minha vida. Eu como assim, menino? Aí começou uma crise de choro na sala, pronto, vou parar a aula, tá todo mundo chorando. Esse não era o objetivo da oficina. Mas era o que ele estava precisando. Gente, é isso que o projeto diretor de turma do estado faz, viu? Gente, é incrível isso. É muito positivo. Os meninos precisam e aprovam muito aquele professor, aquela professora que os escuta de forma atenta, amorosa, carinhosa. A gente nem precisa dizer nada, é só dizer: olha, eu estou aqui, viu? Eu vou te ouvir. Dar um abraço, né? Outra coisa importantíssima: arrancar esse estigma de problemas de saúde mental na comunidade escolar. Eu lá vou para psicólogo, eu sou nem doido. Gente, nós estamos no século 21. Hoje, a Covid-19, se tem uma coisa que a Covid-19 nos ensinou, foi a normalizar fazer terapia. Porque todos saímos sequelados da pandemia. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque antes da pandemia, quando você estava lá acumulado de dores emocionais, você ligava para o seu amigo ou para o barzinho, aí ficava lá tomando todas, e aí voltava para casa, ok, e só guardou. A pandemia disse: ninguém sai de casa, e você ficou cara a cara com você e suas dores. Então a pandemia disse: eu preciso de terapia. Então a gente precisa acabar com esse estigma. Saúde mental é valiosíssima. E sim, terapia é ok. Todo mundo precisa de terapia e está tudo bem. É ótimo. Quando você está pressionado pela sua orientadora para fazer 3 trabalhos, você está surtando. Eu preciso de terapia. É assim. Aí a gente sai leve, pronto para ouvir os mandados da nossa orientadora e está tudo bem, né? Então, sim, a gente precisa desconstruir a questão de procurar ajuda para o nosso emocional. A gente precisa mesmo. Outra coisa: de que forma a arte e a expressão criativa, Emetério, podem contribuir para o bem-estar emocional de alunos e professores?
A arte, gente, a arte, a expressão é fundamental. Inclusive, os teóricos da psicologia, eles dizem que você precisa botar para fora. De que forma você coloca para fora as suas dores? É falando, é escrevendo, é chorando ou se expressando de qualquer outra forma. Pintando, dançando, cantando, compondo. Fazendo teatro. Mas a gente precisa desacumular. Nós não temos suporte, nós não temos como acomodar dores emocionais. O nosso corpo não foi construído para isso, tá? Como podemos fortalecer a parceria escola, família e comunidade na promoção da saúde mental? É outra coisa. Tudo precisa ficar nos ombros do professor? Não, nós não damos conta disso, não é o nosso papel. Nós precisamos de apoio, nós precisamos de ajuda e sim, a gente tem que falar com o diretor da escola, eu preciso de ajuda, aí vamos falar com alguém, vamos chamar alguém para palestrar na minha sala, na minha escola, o Setembro Amarelo, vamos chamar alguém para falar sobre o suicídio, sobre automutilação. Eu tenho um aluno que está se cortando. Então, a gente não pode dar conta de tudo. A gente precisa estar ali, no labor conjunto, com todos que fazem a comunidade escolar. Como a escola pode ser um ambiente acolhedor e promotor de bem-estar? Cortando o bullying, cortando o desrespeito de forma assim, muito forte. Agora, um professor não pode proibir o bullying dentro da sala de aula quando ele faz bullying com o seu colega na sala do professor. Um professor não pode cortar a intolerância quando ele é altamente intolerante com a religião do seu par, quando ele é intolerante com as escolhas do seu par, sejam elas quais forem. Então, a gente precisa mesmo fazer esse autoexame sobre quem somos e onde queremos chegar, né? Porque os nossos alunos, eles absorvem muito mais as nossas posturas do que as nossas palavras. Então, a gente precisa pensar não muito no que nós falamos e muito no que nós fazemos. Porque é isso que os nossos estudantes e filhos absorvem, né? Oi. De acordo com o professor Xavier, a gente não sabe quem a gente é. Quais ações podem ser implantadas para apoiar alunos e professores, né? Então, como existe dentro da escola essa rede de amparo para o professor? O professor adoece sim quando ele tem essas inúmeras demandas para dar conta. Então, como a escola pode apoiar esse professor? Como a escola pode ser uma rede de apoio para o aluno, para o estudante, né? Como lidar com crises emocionais dentro da escola, como ataques de pânico ou comportamentos autolesivos. Então, de que forma a gente pode fazer diante disso? A pessoa, o jovem, o adolescente que está se automutilando, ele já está no nível altíssimo de depressão. Então, ele já passou, ele já avançou o nível da ideação suicida. Ele já está na automutilação. O próximo passo é o suicídio. Então, a gente não pode ficar calado. A gente não pode ficar inerte. Meu filho, você se cortou? Não, gente, não é só isso. Tem algo mais aí envolvido e não é só o professor que precisa dar conta disso, é a família, é a gestão. Então precisa ali ser algo colaborativo. Então nós, gente, não somos super-heróis. Nós precisamos de ajuda e nós precisamos nos valer das políticas que existem para nos ajudar enquanto professores da educação pública, da rede básica de ensino. Próximo slide. Quais são os sinais de alerta que indicam a necessidade de buscar ajuda profissional? Gente, olha, hoje a gente tem muitos professores que têm, além da formação em pedagogia ou na sua específica, tem outras formações da área da saúde mental. Então chama esse professor, por favor, vai na minha sala, vai na minha escola, dá uma palestra, faz isso, faz aquilo. E essas pessoas amam falar sobre isso.
tá? Porque elas sabem que isso é muito importante. Então, próximo slide, ó. Possibilidades para a escola. Criar um protocolo de acolhimento, identificar e convidar um profissional de referência para palestrar e ouvir os professores na escola, né? Julgando não, é amparando, né? Imputando mais responsabilidade a quem já está lotado. Não, é amparando, é ouvindo, é apoiando. Promover rodas de conversa em sala de aula, os colegas com os colegas, com a finalidade de integração, professor e estudante, professor, aluno e aluno, todos. A gente pode viver, na escola a gente pode ter paz. Agora isso é um papel colaborativo, é cada um fazendo a sua parte. Próximo, por favor. E para além da escola, a gente pode buscar recursos como serviços de psicologia, assistência social, conselho tutelar, CAPS, né? Então, assim, para alunos que estão com uma situação um nível muito alto de depressão, como a automutilação, a ideação suicida, então a gente precisa correndo avisar a família e sugerir buscar algo que está para além da escola. Então, gente, o nosso trabalho não é dar conta de tudo. O nosso trabalho é buscar a rede de apoio para que a gente possa estar forte, emocionalmente seguro e forte para aguentar essa vida que é estar numa escola altamente com turmas heterogêneas e com muitas dificuldades que precisam ser, de alguma forma, cuidadas, tá? Ou vistas, exatamente. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Essa iniciativa tem que partir, eu sei que tem que partir da gente, mas vou voltar aqui. Também, né? Também. Acho que Mas você... mas a gente exatamente. O gestor, pra ti. O professor fala com a gestão, para a gestão chamar a família, para sugerir e levar o menino ao campus, para isso. O que a escola pode fazer? Levar um relatório, fazer um relatório para a criança, o adolescente, apresentar um psiquiatra, porque tem muito valor um relatório escolar para o psiquiatra. Muito valor. Nós, gente, a gente precisa fazer terapia, a gente precisa conversar, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa fazer yoga, a gente precisa fazer pilates, a gente precisa dançar, amar, a gente precisa conversar e a gente precisa de chegar para o outro para falar sobre coisas positivas, não é para falar mal do professor. Metério, vamos hoje, vamos dançar, vamos fazer isso. É sobre isso, não é? É sobre isso, gente. A gente precisa semear coisas boas. Gente, que coisa linda! Aplaude a Renatinha! Em nome de todos que fazemos o grupo de estudos GTCoa, agradeço a participação inestimável da nossa mestra, quase doutor, né? Entrou agora, é só terminar, né? IFC e você, tudo a ver. Renata Sorrade Souza e Silva. E da mesma forma, ao nosso ex-predileto, professor Antônio Marcos Justino Matias. Uma salva de palmas para o nosso Marcos. Desde já anunciamos o término de nossa programação vespertina da terceira escola de verão GTCoa UFC. Agradecemos a atenção e a participação de todos os presentes e mais do que nunca reforçamos o convite à presença de todos em nossa programação de amanhã, que começa às 9 horas aqui neste mesmo local. E claro, demanda da nossa teacher Mazezinha International, uma fotinha. A nossa foto é a chamada porque tem reconhecimento facial. Todo mundo, cuida, avia. Vem pra sair com o banner aqui atrás. Todo mundo pra frente, todo mundo pra frente.
Ficar no chão também, né? Vou interromper logo aqui. A culpa é toda da gestão.